diz assim o texto, é um texto quando Paulo e Silas foram presos por pregar o evangelho. Eles repreenderam um demônio, expulsaram um demônio lá, enfim, o povo não gostou, e eles foram presos, açoitados e presos. E olha o que diz o texto: depois de serem severamente açoitados, Paulo e Silas foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Dando glória, orando e cantando hinos de louvor a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Paulo e Silas estavam presos, mas a prisão não os impediu de dar glória, de orar e de louvar a Deus. Com muito louvor e oração, assim que nós vamos atravessar os dias difíceis. Então eu quero convidar você a meditar comigo em Atos capítulo 16, do verso 23 ao verso 26. O texto diz que Paulo e Silas foram presos simplesmente porque estavam pregando o evangelho, anunciando Jesus. Foram presos, eles foram injustiçados. Mas mesmo sendo injustiçados, uma prisão indevida, incabível, desnecessária, eles não se revoltaram. E aqui tem uma lição importante, que eu queria que você guardasse no seu coração: que as injustiças da vida não te impeçam de louvar e orar. Porque Paulo e Silas, mesmo sendo injustiçados, eles continuaram fazendo aquilo que eles sabiam fazer. Eles continuaram orando e adorando a Deus. Diz o texto que eles estavam presos, amarrados, acorrentados, mas eles não pararam de louvar a Deus. Você já foi injustiçado? Eu já fui, inúmeras vezes. Às vezes nós somos injustiçados por pessoas que nos conhecem. Eu já fui injustiçado por amigos, por colegas, enfim, já fui caluniado, já fui roubado, já fui enganado, já fui, enfim, injustiçado de várias formas. Eu me lembro, há 20 anos atrás, mais ou menos, quando nós começamos o pastorado aqui na igreja. Imagina, há 20 anos atrás, não tinha multimídia, não tinha, as facilidades que tem hoje, mas a nossa igreja, mesmo sendo pequena, nós tínhamos a visão de comprar um multimídia, e de começar a fazer isso há 20 anos atrás, e a igreja não tinha dinheiro. Então eu resolvi comprar do meu bolso um notebook, para ajudar a fazer a transmissão, enfim, toda a operação do multimídia. E eu tomei um dinheiro emprestado no banco, fiz um financiamento no banco para comprar o notebook, porque na época era muito caro, e eu não tinha como pagar aquilo, com os meus recursos. Fiz um financiamento, comprei o notebook, financiado em 24 vezes, e sabe o que aconteceu? A empresa que me vendeu o notebook fechou no dia seguinte, e nunca me entregou o notebook, e eu fiquei com 24 parcelas para pagar. Pensa numa dor. Eu há 20 anos atrás, ganhando pouco e com uma dívida e sem ter o computador. Ok. Quem nunca já foi enganado, prejudicado, injustiçado? Paulo e Silas também foram. Mas Paulo e Silas não deixaram que a revolta pela injustiça os afastasse do seu propósito. Não deixaram que a tristeza da injustiça roubasse a alegria de adorar a Deus. E aqui tem uma lição importante: não deixe que as injustiças da vida roubem a sua alegria, a sua fé, a sua devoção. As injustiças, meus irmãos, precisam ser entregues ao justo juiz.
E a Bíblia diz que Deus é o nosso justo juiz. Então confie nele, entregue a ele. E por causa disso, meus irmãos, porque eu aprendi a entregar as minhas injustiças a Deus, bem, o tempo passou e nós seguimos em frente. E a vida vai dando voltas e vai mudando. Hoje eu tenho outros computadores, depois daquele acabei tendo outros tantos computadores. Por quê? Porque Deus vai nos acrescentando, vai nos dando de outras formas. Eu tenho um amigo, que foi pastor aqui conosco, pastor Rogério Leite. Pensa num homem que tinha uma facilidade em ganhar presente. Ele ganhou carro, ele ganhava computador, ele ganhava oferta, ele ganhava roupa. Olha, um dia eu viajei com ele para São Paulo, né? Chegamos em São Paulo, eu fiquei numa casa e ele em uma outra casa. Na casa que ele ficou, o pessoal nem conhecia ele, deram para ele um terno novo, 0 bala. E eu não ganhei nada, né? Então, o pastor Rogério tinha uma facilidade em ganhar coisas. E é incrível que ele foi a primeira pessoa que eu conheci que um dia teve o carro roubado e ele resolveu dar o dízimo do prejuízo. Isso nem bíblico é, né? Mas ele criou uma regra, porque ele queria, na verdade, dizer: Deus, eu fui injustiçado, eu fui roubado, mas eu quero continuar te adorando. E isso, meus irmãos, é uma lição de vida. A gente precisa continuar adorando a Deus mesmo quando nós somos injustiçados, como foi Paulo e Silas. Eles não deixaram de adorar. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. O mundo que nós vivemos, ei, olha para mim aqui, ó. O mundo que nós vivemos é cheio de injustiça. Governos são injustos, patrões são injustos, pessoas que nós conhecemos são injustos, familiares são injustos, pastores são injustos, enfim, há muita gente que causa injustiça nesse mundo. Então conviver com elas é parte da experiência humana. Por isso, a questão não é se você vai ser injustiçado ou não, a questão é como você vai reagir às injustiças. Paulo e Silas escolheram, eles iriam reagir cantando, louvando e orando ao Senhor. Essa foi a decisão que eles fizeram. Eles foram além. Talvez as pessoas normais, as pessoas médias iriam ficar revoltadas, mas eles transcenderam a mediocridade, eles foram além dos limites normais, e mesmo sendo injustiçados, continuaram se alegrando em Deus. E aqui tem uma lição importante, que eu quero que você guarde. Uma outra lição importante, que eu quero que você guarde, é que o sofrimento, que é diferente da injustiça, o sofrimento também não te impeça de louvar e adorar a Deus. Por vezes, nós sofremos em função de outras coisas. Sofremos em função de perda, sofremos em função de doenças, sofremos em função de conflitos, sofremos em função de problemas econômicos, sofremos em função de muitas coisas. Não deixe que o sofrimento te afaste de Deus. Eu aprendi, meus irmãos, que o sofrimento, ele pode te tornar uma pessoa mais amarga ou uma pessoa mais sensível. O sofrimento pode te tornar alguém mais perto de Deus ou mais perto do inferno. O sofrimento pode te tornar alguém mais espiritual ou alguém mais carnal. Tudo depende de como você reage ao sofrimento. Então, meus irmãos, diante do sofrimento, nós temos que escolher da glória, seguir em frente, louvando e orando e confiando em Deus. Eu me lembro com saudades de algumas pessoas que passaram pela minha vida, que foram aqui da nossa igreja, que hoje o Senhor já os levou para a eternidade. Uma delas, alguns aqui vão se lembrar, era a irmã Adélia. A irmã Adélia viveu até os 90 e tantos anos, e ela morava sozinha. Ela foi uma pessoa que nunca casou, não teve filhos, não teve marido, enfim. E ela então passou os últimos anos da vida dela morando sozinha em um apartamento, onde ela
já não tinha mais facilidade de se locomover, ela tinha muitas limitações físicas para caminhar, para fazer as coisas básicas da vida. Alguns vizinhos e alguns amigos ajudavam ela. E ela tinha um ministério, ela tinha um telefone do lado da cama dela. E ela, com aquele telefone, ela ligava para todo mundo que ela queria ligar, dando encorajamento, dando palavras de fé, de esperança. E sempre que ela muitas vezes me ligou para me encorajar, me estimular. E eu ficava depois assim, me sentindo até mal. Como que eu estou reclamando da vida e ela está lá com os seus 90 anos, cheio de dores, e está lá animada. E ela me ensinou uma frase, que até hoje eu me lembro dela com carinho, quando eu falava com ela e fazia para ela a seguinte pergunta: irmã Adélia, como a senhora está? Ela dizia o seguinte: o meu corpo não vai nada bem, mas o meu espírito está radiante. O meu corpo está desgastado, mas eu estou alegre, estou alegre no espírito, eu estou animada, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é o meu justo juiz, eu sei para onde eu vou, eu sei que meu corpo é passageiro, eu sei que as limitações dessa vida não podem ser comparadas com aquilo que Deus preparou para nós na eternidade. E assim ela seguia. E assim ela se encorajava e nos inspirava. Ela me ensinou a não colocar o foco na minha dor física, mas a me lembrar das promessas de Deus. É possível sim, o meu corpo está doendo, mas o meu espírito está alegre. É possível sim, que a minha saúde esteja fragilizada, mas o meu espírito está entusiasmado, está animado. Então creia nisso, mantenha o teu foco em Jesus e não deixe que o sofrimento te torne alguém amargo, alguém incrédulo, alguém revoltado. Olha para mim aqui, meu irmão, olha para mim aqui, bem sério aqui agora. Eu já vi muita gente que entrou no modo sofrimento e aquilo levou ele para a incredulidade, levou ele para longe de Deus, levou ele para as trevas, levou ele para a carnalidade, levou ele para a promiscuidade, levou ele para a destruição de si próprio e de outros. Não faça isso. Em nome de Jesus, não deixe que o sofrimento te leve para as trevas, mas se mantenha na luz, se mantenha em Jesus. Eu posso estar sofrendo. Lembre-se que o sofrimento não é definitivo. Lembre-se que o sofrimento vai passar. Lembre-se que você não vai permanecer desse jeito para sempre. No texto de Atos 16, tem uma frase extraordinária que eu queria ler com você. O texto fala o seguinte, Atos 16, ali no verso 25, imagino, fala o seguinte, ó: de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. De repente mudou a situação, Edmundo. Luiz, de repente de Deus, mudou o ambiente. Sabe o que pode acontecer com você amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês? O de repente de Deus chegar em você. Eles estavam presos, acorrentados ali, mas de repente mudou, fato novo. Ore por um fato novo, meu irmão. Ore por um fato novo. Ore pelo de repente de Deus, de repente. Hoje está aqui conosco a Valéria. A Valéria precisava fazer um transplante alguns meses atrás, algum tempo atrás. E não tinha transplante, não tinha. Mas de repente, ligaram, pode vir. E está aqui ela hoje transplantada, para a glória de Deus. O de repente de Deus. Às vezes tu está desesperado, porque não tem recurso, não tem trabalho, mas daqui a pouco toca o telefone. É o de repente de Deus, chegou um negócio, chegou um trabalho. O de repente de Deus. Sabe, meus irmãos, deixa eu falar aqui para você um testemunho. Domingo passado, eu ia vir pregar, só que no sábado, eu acordei tossindo, resfriado, e aí eu disse, eita, deve ser o Covid. Fui para o hospital, fui lá, fui tratado, fiz o exame, fui para casa com aquela dúvida, será que eu estou doente?
Fiquei 3 dias esperando o resultado do exame. Dá uma ansiedade. Será que estou? Se eu estou, vou ficar quantos dias de quarentena? E se piorar? E se não sei o quê? Enfim, tu começa a ficar imaginando as coisas. Só que, de repente, chegou o exame dizendo, negativo. Não tem nada. Segue a vida. É o de repente de Deus. É o de repente. Minha oração é que, de repente, Deus te surpreenda em nome de Jesus, amém? Deus te surpreenda, o de repente de Deus chegue e mude a tua situação. Uma palavra do céu pode transformar a terra. Uma palavra do céu pode mudar a sua realidade. Agora, Paulo e Silas me ensinam 3 coisas. A primeira foi que a injustiça não pode me impedir de louvar e adorar o Senhor. A segunda coisa que Paulo e Silas me ensinam é que o sofrimento não pode me impedir de adorar e de louvar a Deus. Paulo e Silas estavam em isolamento carcerário, mas eles seguiam adorando a Deus e louvando. E a terceira lição que Paulo e Silas me dão é a seguinte: nós podemos transformar o local onde estamos num ambiente de louvor e oração. O ambiente que você está pode mudar e tornar-se um ambiente cheio de louvor e de adoração a Deus. Paulo e Silas transformaram uma cela da prisão num local de culto. Eles transformaram aquela prisão num altar. Diz o texto que os outros presos estavam escutando o louvor deles. O louvor foi se espalhando pela prisão. Eles transformaram o local que eles estavam num altar. Paulo e Silas estavam com seus corpos presos, amarrados, mas o espírito estava livre. Sim, é possível você estar livre no espírito, independente de onde você esteja. Não tem isolamento social capaz de impedir você de adorar a Deus. Adore a Deus. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, algum tempo mais tarde. Paulo, o mesmo Paulo que estava preso naquela situação ali em Atos 16, anos mais tarde voltou a ficar preso em Roma. E antes de morrer, ele escreve a Timóteo. A última carta que o apóstolo Paulo escreveu foi a segunda carta a Timóteo. E olha o que Paulo fala a Timóteo em 2 Timóteo 2,9. É por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus está livre, não está presa. Eu estou preso, mas eu estou pregando aqui de dentro. A mensagem continua se espalhando a partir daqui de onde eu estou. Transforme a sua casa. Transforme a sua casa num lugar de oração, de louvor. Olha só, você que está agora acompanhando a gente pela internet. Eu tenho um desejo no meu coração, que você transforme o local que você está agora, o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, enfim, onde você está, o seu escritório, que você transforme agora num ambiente cheio da presença de Deus. E comece a cantar, comece a louvar, comece a dar glória, comece a crer, comece a pedir: Deus, vem com a tua presença nesse lugar. Em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, tem um relato muito especial. Diz o texto que os levitas se reuniram e começaram a tocar trombetas e a louvar o Senhor, dando glórias. E diz o texto que eles louvavam a Deus dizendo: porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E diz o texto que quando os sacerdotes estavam saindo daquele local, uma nuvem se encheu o templo, e com a sua glória, a glória do Senhor encheu aquele lugar, e por isso eles não puderam sair daquele lugar. Enquanto eles adoravam a Deus,
enquanto eles louvavam, tocavam trombetas, cantavam, falavam palavras de fé, de exaltação, diz o texto que uma nuvem desceu no templo de tal forma, que a glória de Deus encheu aquele lugar. Tem uma canção que fala assim, né, Rodrigo? Derrama a tua Shekinah sobre nós. Eu queria que a Shekinah de Deus viesse sobre nós nessa noite aqui na igreja, onde nós estamos, na sua casa, onde você está nos vendo pela internet, que a Shekinah, que a glória de Deus enchesse o teu lugar, que o teu quarto, que esse auditório não fosse mais um prédio comum, mas fosse um lugar cheio da glória de Deus. Não conseguiremos ficar de pé. Aleluia, Deus. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama, Deus. Derrama a tua Shekinah. Enche, Deus, nossas vidas, nossas casas, nossos quartos, nossa igreja da tua glória, Deus. De pé, enche, Deus. Tamanha sua glória sobre Cante conosco aí onde você está. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Sim, Deus. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Enquanto a banda sobe aqui para o altar, para nós cantarmos uma última canção, eu quero terminar essa mensagem apontando para Jesus. Nós sempre procuramos apontar aquilo que foi ministrado para Jesus. Hoje nós falamos de Paulo e Silas, que foram presos, e mesmo presos eles seguiam orando, louvando a Deus. Vimos os sacerdotes quando inauguraram o templo e tocaram trombetas e a glória de Deus desceu naquele lugar. Mas eu também me lembro de um momento especial na vida de Jesus. Sim, Jesus também cantou na dor. Um dos textos mal compreendidos por muitas pessoas da morte de Jesus está em Mateus 27, quando Jesus está crucificado, e ele crucificado ali, ele cita a seguinte frase, a seguinte palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas leem esse texto e acham que Jesus estava deprimido, estava revoltado com o Pai, mas não é nada disso. O Salmo 22, verso 1, diz o que? Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 é o que? Uma música. Os salmos eram músicas, poesias, músicas. E quando Mateus escreve Jesus dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não descreve como Jesus falou aquilo. Então nós podemos imaginar como ele falou aquilo. E eu imagino, Jesus ali no meio das dores, é o seguinte: Pai, eu lembro daquela canção, daquele salmo, e ele soletrou, aliás, ele falou aquele salmo, como quem fala uma poesia, uma música, como quem diz, olha, mesmo na cruz, eu continuo tendo motivos para te adorar, Jesus. Ele cantou na cruz, ele cantou, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Jesus também nos ensina que mesmo no sofrimento e na injustiça, porque ninguém sofreu tanto quanto Jesus, e ninguém foi tão injustiçado quanto Jesus, mas sabe o que Jesus fez com a injustiça? Transformou ela em justiça pelos nossos pecados. Ele se fez justiça por nós, ele recebeu a injustiça do mundo, e se fez justiça por nós, ele sofreu por nós, para nos dar vida eterna,
remissão dos pecados, perdão. Sim, Ele transformou o sofrimento e a injustiça em louvor. Ele morreu adorando ao Pai. Nós não encontramos Jesus revoltado com a injustiça e com o sofrimento, mas encontramos Jesus dizendo o seguinte: Pai, nas tuas mãos, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Talvez hoje seja o dia para você dizer o seguinte: Pai, nas tuas mãos eu entrego as minhas preocupações, os meus medos, as minhas dores, as minhas crises, as minhas dificuldades, as minhas injustiças, os meus sofrimentos. Sim, Pai, nas tuas mãos eu entrego. Eu entrego, Senhor. Foi isso que Jesus fez. Ele entregou ao Pai aquilo que restava. Que você possa atravessar os dias difíceis, os dias de injustiça e sofrimento, dando glória, louvando a Deus, orando a Deus e colocando nele a tua confiança. Amém?